Salve, salve, enfermagem. É assim, Pablo? Começa assim, salve, salve, enfermagem. Essa frase é do Pablo, viu, gente? Salve, salve, enfermagem. Eu adoro, eu vou roubar dele, viu? Pode roubar, eu te dou, amiga, todos os direitos. Boa noite, pessoal. Mais um Enf Pode Mais aqui. E hoje a gente tem uma pessoa pra lá de especial. Todos os dias a gente tem pessoas pra lá de especial. Mas hoje é um carinho especial mesmo, de verdade. Porque é um grande amigo. Sim, não só seu, né? Meu também, com certeza. Com certeza. Acho que amigo de muita gente aí da enfermagem, não é só meu nem seu não, viu, Eu Pablo? confesso que quando ele liga pra mim, eu falo, meu Deus, qual é o pepino da vez? Mas não, ele é uma pessoa que mora no coração da gente, Eu confesso que quando ele liga, eu falo, oba, vou falar com uma pessoa muito legal agora. Vou arrumar confusão. Vou arrumar confusão. Bom, a gente vai apresentar o nosso coleguinha, o nosso amigo hoje, que é uma Bom, pessoa bem especial. vamos antes de dar o nome, vamos falar o currículo dele? Mas eu ia pedir pra você falar o currículo dele. Porque é imenso, né? Não, posso fazer uma brincadeira aqui também? Pode. Pode, é seu, a casa é sua. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Aí vocês estão achando que tem alguma coisa aqui, né? Coelho, ó. Tcharam! Coelho não precisa. Tem nada. É porque a nossa amiga que cuida dessa parte hoje, ela não teve tempo pra imprimir, pra colocar Não, aqui. mas que ele nem precisa, nem precisa, Josi. né? Porque, Então vai lá, né? solta o currículo Então dele vamos aí. lá. Olha, ele é atualmente vice-presidente ou secretário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. já entregou, já Pablo. entregamos, né? Ele é coordenador de estágio do curso de enfermagem do Centro Universitário IESB, docente no curso de enfermagem do Centro Universitário IESB, docente de pós-graduação e especialista nas áreas de urgência e emergência e terapia intensiva. Em cardiologia, especialista em obstetrícia, nefrologia e oncologia. Graduado em pedagogia, essa eu não sabia, mas eu tô sabendo agora. Também não. Especialista em gestão educacional e psicopedagogia e mestre em educação. O currículo dele é extenso. Ah, mas ainda falta alguma coisa aí. Ativista pela enfermagem, é um cara... Liderança, né? Aqui, batalhador, briga. guerreiro. Tem muita coisa pra gente falar hoje. Tem muita coisa. Desse convidado. Hoje é dia de receber quem, Josi? Nosso amigo, amigo de todo mundo, o professor Master Top, Isso. o enfermeiro porreta, que aqui é enfermeiro porreta mesmo. E eu sempre Não, falo tem que... mais um que eu não vou colocar aqui, que é um paizão também. Ele é o paizão. Grande amigo, um cara muito do Ele bem. é muito gente boa. Muito bem. Posso falar agora o nome? Pode, vou deixar É o você nosso falar. professor... Tadã, Alberto! Seja bem-vindo, Alberto! Vou amarrar uma pedra aqui no meu pé, que eu tentei subir aqui agora. Né? Você gostou da sua Aqui, apresentação? Gostei demais. Envergonha, né? A gente não é acostumado com esse tipo de coisa. Não, mas pelo que eu vi aqui mesmo, você só estuda, né? Sua vida inteira foi estudar. boa parte foi estudando, né? E ele foi meu professor também, Pablo. Foi, né? Foi, na graduação de enfermagem. E um professor que eu admirava assim, na época que eu estudava, né? Admiro até hoje. Admirava como professor na época, ele era meu professor. Não, e eu vou contar uma coisa em primeira mão aqui, Sim. porque Eita. muitas pessoas acham que eu sou enfermeiro, mas eu não sou. Mas agora eu serei, Josi. Sabe por quê? Culpa dessa pessoa aqui, ó. Que lindo ele. Ele me ofereceu, falou assim, eu tenho que estudar enfermagem, vou começar semestre que vem. Pronto, que legal, Pablo. Sério? Parabéns. Mas eu acho que que você bacana. concorda comigo, né? Acho que ele já perdeu muito tempo, né? Ele é mais enfermeiro e mais técnico do que muita gente. Conhece. Com Aí eu- diploma e tudo, e ele falta Não, diploma, e né? o Pablo vai ser muito bom. Pablo. É. Você fazer a graduação, você é a cara de enfermeiro. Não, pra e falar eu a brinquei verdade. com ele, eu falei assim, quando eu estiver lá, eu vou falar assim, ó, a culpa é de quem? Essa daí eu recebo com grande prazer. Não, peraí, Essa então, coisa. é que eu convidei ele pra apresentar o F Demais, então acho que eu acertei também, né? Acertou muito. Poxa. Ai, gente, Desde que a primeira isso. vez eu já te falei, né? Eu acho que eu Foi. tinha conversado com a nossa amiga Érica também. É muito legal, né? Ai, A presença do gente, Pablo que aqui, essa isso. alegria aqui, espontaneidade. É muito E casou legal. certinho, né? Porque fez você se soltar mais também, né, Josi? Então, bem mais solto, bem mais alegre, né? Nesse ponto aí. Que legal. Mas, gente, primeiro agradecer o convite, né? De vocês. Obrigado pela leitura aí do currículo. Estudar, eu acho que faz parte da minha vida. E principalmente na questão de ser professor, a gente nunca para, né? Então o Pablo tá aí com 3 graduações, vai pra 4, não Vou pode. pra quarta, não Não para. pode muito Caramba. tá falando, mas até que enfim ele vai Deixa eu acertar saber na um pouquinho da enfermagem vida agora, dele. né? Vamos mudar esse foco. Peraí, rapidinho. Você já vai pra quarta graduação? Eu vou pra quarta. E quais são as suas graduações? Eu sou formado em História primeiro, né, que é minha paixão. Depois Legal. Pedagogia, igual o Alberto. Eu sabia, Alberto. E aí eu fiz Geografia agora. Então eu vou Que pra legal. enfermagem Que agora. bacana. Legal. Muito bom, né? Muito bom. Mas agradecer, Josi, ó, falar, né? O Pablo, a gente já tem uma amizade também de longa data, você também, né? Então, assim, sou admirador do trabalho dos dois também. O Pablo, eu não preciso ter falsa modéstia desde o primeiro dia que a gente pisou
no conselho, como conselheiro, eu falei isso para ele, né? Aham. Então, acho que o conselho tem um pouco da imagem dele, um pouco da referência dele, né? E você, a gente já nos conhecíamos antes, desde coordenador da LS há muito Sim. tempo atrás e professor também, né? Como você mesmo me denunciou aqui, que eu fui seu professor há Foi. tantos anos atrás. Foi, professor. Mas a história da Josi do Sindate eu conheci lá dentro, né? Sim. Da LS, ao qual eu não fazia parte de movimento nenhum também, né? A gente sempre foi incentivador da profissão que tanto eu amo, né? E falo que devo tudo à enfermagem, então não poupo agradecimento, independente dos tiros, porrada e Sim. bomba, né? Que a gente passa, igual você mesmo falou. Mas, assim, uma grande honra estar aqui e fico muito lisonjeado com o convite, porque estou adorando assistir esse podcast. Eu acho que Tá ele vendo? tem muito mais ainda para crescer e chegar a outras pessoas ainda que ainda não te conhecem, não conhecem as nossas atividades em enfermagem aqui no nossas Distrito lutas, Federal ou até a nível nacional, e passa a revelar o nome de quem realmente está na frente disso, né? Porque hoje nós temos vários patronos, vários pais e mães de vários movimentos, mas que nunca tinham dado a cara antes, né? É verdade. Então, após o filho parido, vários pais E várias agora, mães. e várias mães apareceram, né? Mas só porque o filho é bonito. Se ele fosse feio, você pode ter certeza que ele estava órfão, né? Então, verdade. como sempre. Então, assim, agradecer o convite e uma honra estar aqui com vocês. Pra gente que é uma honra. Eu agradeço por você ter aceitado vir bater esse papo com a gente aqui. Yeah. E o Enf Pode Mais, ele tem essa cara mesmo de trazer esse... Eu sempre Sim, falo, essas esse empoderamento, referências. essas referências, pessoas que fazem pela enfermagem. E pra gente é uma honra ter você aqui hoje. E o que a gente vai querer saber hoje é mais da vida do Alberto, Ele né, em começou si. falando que a enfermagem foi o primordial, né? Sim. Então a gente quer saber, Alberto, primeira pergunta, como que a enfermagem entrou na sua vida? Porque a sua história de vida, a gente sabe que não foi fácil cursar a enfermagem. Bom, a enfermagem entrou na minha vida primeiramente pela raiva que eu tinha dela, né? Meu pai era um técnico de enfermagem, legal. ele faleceu, era aposentado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mas meu pai era meio que um técnico de enfermagem, aquele operacional, aquele que parecia que não tinha uma formação, ele era o prático, né? Na Então, época, assim, a USD que chamava? não, ele era técnico mesmo, auxiliar em enfermagem, na realidade, né? Auxiliar. Isso. Mas assim, porque dentro de casa a enfermagem dele era diferente. Se tivesse um corte, algo desse tipo, ele estancava com algodão com sangue, algo desse tipo. Eu falava assim, Aham. que profissão louca é essa, né? Borra de café, de machucado. Então, assim... Açafrão, pra parar de sangrar. Ele tinha mais de cuidador do que de enfermagem. Então, mas assim, apesar de brincar e falar isso, eu sempre tive muita admiração, não porque ele faleceu, continuo tendo, né? E acho que começou nele. Foi um espelho, né, Isso. pra você, né? Né? Então, assim, acho que essa parte do cuidar, né, veio dele. Não somente pela questão prática de enfermagem, mas por poder ajudar os outros, né? Então, acho que isso foi o promissor de tudo. Né, acho que ele ficou um pouco emocionado, né? Ficou. É forte, né? É difícil. É difícil. Quando a gente escolhe, né? A gente tem como orgulho alguém e aí a gente segue aquilo, isso é muito importante. Que bom. Né? E você tem um filho, né, Alberto? Tenho Seu sim. filho tá com qual idade? Tá com 11 anos de idade. 11 anos. Eu brinco com o Alberto que eu falo assim, se eu fosse metade do pai que ele é, aí ele briga comigo que ele fala que eu sou também. Tem dois. Mas o Iago, quando você vê o carinho que ele tem nas redes sociais, e aí eu falo pra ele, meu filho, tu é um paizão mesmo, né? Aquele Mas a amor. gente vira pai, né? Vira Pai e pai, Pai e mãe, né? Não, assim, muito feliz mesmo, muito grato a Deus sempre. Pelo meu filho na minha vida, né? Porque é tudo, né? Eu acho que filho, pá, José é mãe, você é pai. Eu sou. Muda né, A sua vida, totalmente totalmente. a conotação, né? Então você perde os medos que você não tinha, você passa a ter o dobro, né? Sim. Então você passa a viver de uma forma diferente. E aí você entende os pais, né? Muitas vezes, porque a gente, de rebelde, eu acho que todo mundo teve um pouco, Um né? pouquinho. E quando você passa a ser a figura materna ou paterna, ou ser referência para alguém que é um incapaz, né? E que te paga facilmente com um sorriso, com um abraço, ou com um amor que a gente vê que é uma forma natural, né? Verdade. Então, assim, meu filho é tudo para mim e eu amo demais ser pai. Falo assim que se Deus pudesse me dar, pedir a Deus um presente, eu acho que seria ser pai de novo. Com certeza o Iago tá assistindo aí, Iago, tá vendo? Ó? Acho que não. Ele não vai. Não, a gente corta, a gente faz É, esse corte e corta. manda pra ele. Mas ele sabe perfeitamente
da importância, né, Sim. que ele tem. E eu também sei, né, o que hoje eu significo na vida dele. Eu vi no aniversário dele, ele postou a história de quando ele nasceu, né? Sim. Como a enfermagem foi presente ali no momento que ele nasceu. E você já era, lógico, já era enfermeiro? Já era enfermeiro, a história do Iago foi bem engraçada, porque assim, eu tava em sala de aula no momento que o médico ligou e falou assim, tem que correr aqui para assinar um tempo, porque tem que entrar às pressas, né? Tá no trânsito do parto. E aí teve uma cesárea, ele estava no trânsito do parto já há uma semana, né? Ele nasceu bem deformadinho, o rosto, já nasceu numa parada cardiorrespiratória. E aí aquela questão, né, de você ser professor muitas vezes, né, ou enfermeiro, porque eu estava em um hospital particular, né, em Taguatinga, aonde a maior parte das pessoas que estavam ali da enfermagem era ex-aluno, ou alguns até atual aluno, Atual né? aluno, né? E a primeira manifestação foi tentar me tirar lá de dentro. E aí eu falei, aqui ninguém tira não, né? E reanimando e acompanhando aquilo ali. E é claro, né, que a gente muda muito a figura E aí ali a gente já quando vê você a é pai. importância de Da ter um profissional de enfermagem, sim. de enfermagem, né? Sim, mas assim, Mas aí, só acompanhamos voltando tudo. aqui na história, você então veio a cursar enfermagem, a virar enfermeiro, pelo exemplo do teu pai. E aí você cursou enfermagem com o exemplo do teu pai, né? Como o pai é espelho, não tem jeito. E aí você terminou sua graduação, você chegou a atuar na assistência ou já foi logo direto para a docência? Sim, atuei na assistência aqui em vários hospitais particulares, atuei também em home care, cheguei a prestar serviço em tribo indígena também, já trabalhei em PSF no estado da Bahia e de Minas Gerais. Nossa. Caramba, não sabia assim, já dessa rodei detalhe. bastante já, própria Secretaria de Saúde. Saúde, eu ia falar isso. Então, aí tem assim uma parte do histórico. Então você assim, ficou um bom que tempo na assistência depois de formado. Fiquei, maior parte da minha vida foi Na na assistência. assistência. SAMU do entorno, né? Então fiquei aqui no SAMU do entorno muito tempo também. Maior parte foi na assistência. Só que sempre tinha a questão da assistência, eu dividia com a docência, né? E aí quando comecei a ministrar aula em cursinho, foi a época que eu falei que a assistência não me remunerava o que eu precisava. Certo. Né? Eu não tinha um tempo para poder estudar o que eu achava que eu precisava também naquele tempo, e foi quando eu comecei a abrir mão da parte assistencial, entre aspas, né? Porque ser professor, a gente tem a facilidade de você poder estar num campo de estágio. Hoje em dia, assim, eu me vejo muito como referência de um professor em especialização em campo de estágio, são poucos que atuam aqui, e da graduação também. Então, eu sempre fiquei nas áreas que eu tenho a maior abordagem, né? Acredito que eu tenho uns 12 anos que eu fico ali de UTI, pronto-socorro, tanto da Ceilândia, tanto Taguatinga, tanto principalmente Samambaia, né? E fiquei boa parte do hospital de base também. Então, assim, essa parte da docência, ela te dá esse quesito também de você não sair da assistência, que é muito bom. Então, eu não me considero nunca ter saído da assistência, até porque é algo que eu amo também. Então, Porque acho você que está supervisionando o estágio, isso é assistência também. Isso. Então, Não, e você tem que ter o Corém ativo, você tem que ter tudo. Né? Sim. Na realidade, você realiza duas funções, que é da assistência, que você assume plantão normalmente, né? E paciente, e a de docente, que você tem que estar capacitando e avaliando esses alunos, né? Então, assim, para mim um completa o outro. Não dá para viver um sem outro hoje em dia, sem o outro hoje em dia, assim não. Mas voltando à sua pergunta inicial, meu pai veio como referência, né? Minha família tem algumas pessoas que é da área da saúde, mas não especificamente enfermagem, mas eu era muito revoltado com o estudo, né? Eu nunca fui. Eu acho que se é para pagar os pecados é ser professor hoje, né? Então, eu acho que minha irmã, que deve assistir isso daí, ela vai Sua irmã é rir enfermeira? horrores. Não. Minha irmã, ela mexe com restauração, limpeza de tênis, né? não tem nada a ver com a área de saúde? Aqui pode falar, né? Que não tem fim lucrativo. Então, a UTI do tênis aqui, bem antiga. Ah, tá. Ela que toma de conta lá, né? Ela que é a dona junto com o sogro dela. Mas eu sempre falei para meus pais, falar assim, ó, quando eu terminar o segundo grau, vocês não me cobram mais nada. Só tenho a obrigação de terminar o segundo grau e pronto. Tá vendo? Entendeu? Queimou a língua. E quando eu Ainda bem terminei... que você queimou a língua, E né? quando eu terminei, eu cheguei pra eles e falei, meu pai e minha mãe almoçando lá, peguei e falei assim, olha, o que eu tinha que cumprir com vocês, eu cumpri, agora não me cobra mais nada de estudo. E meu pai ficou calado, chateado, meu pai era professor, né, de história, por um história. acaso, né, também, além de técnico de enfermagem, ele ficava chateado, mas não falou nada, ele falou assim, realmente ele cumpriu o que falou, né. Mas assim, conhecendo a fundo a sua história, já passando aqui também para a segunda pergunta, que é exatamente sobre a importância da enfermagem na área de saúde. Você conseguiu ver isso durante seu curso? Você consegue ver isso hoje? Como é que você avalia essa importância? Ô, José, eu acho que não existe saúde sem enfermagem. Né? Isso. Então, assim, essa avaliação ela começou bem cedo. Né? Acho que até a faculdade não fazia isso de uma forma
vamos dizer assim, programada ou proposital, quando eu iniciei o estudo, né? Era a segunda, era a terceira instituição que tinha enfermagem aqui em Brasília, colocava muita gente na rua para poder fazer aquele serviço de alguns professores que trabalhavam na atenção básica ali, que era de fazer o censo, né, demográfico. Mas até naquilo ali, mesmo não sendo uma coisa tão programada, eu já comecei a enxergar muito a importância da enfermagem, principalmente no atendimento em domicílio, de você conhecer o dia a dia de um paciente, porque é muito fácil você atender um paciente dentro de um consultório e achar que não existe barreiras dentro da casa dele para que ele tenha uma condição de doença, né? E aí você passa a ver, muitas vezes é muito bonito aquele serviço. Você fala assim, olha, fulano, você não pode comer arroz, não pode comer feijão. Aí chega lá na casa da pessoa, ele só tem o arroz e o feijão. Ele só tem o feijão, se tiver, né? E se tiver, tiver. Então, muitas vezes você vê ali pessoas numas condições de higiene, precária de alimentação, recolhendo no lixo e tudo. E a vivência de você estar dentro de domicílio começou nesse primeiro e segundo semestre de faculdade, que foi nessas visitações. E onde a gente se apaixona pela enfermagem. E aonde eu achava que não iria me identificar com a profissão e aí criei realmente verdadeiro amor mesmo por ela. Né, em 2000. E a sua primeira opção foi a enfermagem mesmo, né? A minha primeira e única sempre foi enfermagem mesmo, né? E quando cheguei no segundo semestre de enfermagem, eu tentei, né, medicina. Aqui, cheguei a prestar vestibular, né, para a ESCS aqui, não prestei para a UNB. Fiquei na lista de espera, né? Com a lista de espera, se eu não me engano, era o 17º ainda da lista de espera, mas ninguém desiste, né? Uhum. E ia para outro país, né? Que era a Bolívia, cheguei a ver tudo certinho. E quando estava tudo programado, já certo para poder estar indo, meu pai infartou e aí eu tive que abrir mão, mas foi a melhor coisa que aconteceu de abrir mão, não dele infartar, né? Sim, claro. Mas para que permanecesse na enfermagem, né? Hoje eu me vejo também, né, isso não é puxando sardinha para nenhum lado, mas que a escolha foi muito boa, mas também que dentro da enfermagem eu consegui muita condições para que outras pessoas também pudessem ser vistas dentro da profissão. Uhum. Ou a profissão ganhasse uma visibilidade. Eu acho que assim como eu, como Josi, a Josi, eu acho que menos um pouco porque ela já tinha um histórico, né, mas quando a gente cria a força de doido, né, Josi? De vamos invadir o Congresso. Cara, a gente vai chegar nesse... Vai ter essa pergunta. Vai ter aí ainda essa perguntinha. Mas meio que a gente sai do nada e ganha uma representatividade na loucura. Não, se vê impotente, porque, na verdade, mas fala assim, eu tenho que brigar de alguma maneira. Porque na verdade tá no sangue, eu acho, sabe? Você faz porque tá ali com você. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque a gente tem mostrado aqui nesse podcast o seguinte, que a gente fala da enfermagem é só cuidado. Né? Assistência ao paciente, essas coisas todas. A gente tá falando que a enfermagem está na política, enfermagem está em outros leves. Eu falo que é a enfermagem do futuro, a gente tem que mudar isso aí. Mas mudou e eu acho que mudar é mudar a forma. Eu sempre falo, forma de pensamento, comportamento. A enfermagem está no podcast, gente. Exato. Não é? A gente está brigando aqui para enfermagem do futuro, né? Uma enfermagem diferente. Né? Mas é muito difícil ainda. Enquanto a gente não resolver o problema salarial, não tem espaço, porque por mais que você queira trazer assuntos importantes e a gente solta o podcast, muita gente fala assim, quero saber de conversa não, eu quero meu salário, eu quero meu piso, eu quero... Então, o primeiro passo para uma valorização da enfermagem é um salário digno. Eu acho que não tem como fugir disso, porque enquanto a enfermagem estiver recebendo um salário de miséria, as pessoas não vão mudar a forma de pensar. Não vai abrir espaço para outros debates, entende? Isso é uma visão que eu vejo do que eu vejo, assim, eu concordo né, no geral. Você, mas né? assim, a gente também tem que... Mas a gente está aqui forçando, a gente está aqui batendo na tecla, que é possível a gente mudar esse comportamento, essa visão também. Lógico que a gente não vai desistir nunca de brigar por questões salariais, que eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que a representatividade também não pode ser o primeiro ponto só salário. Na realidade, de um tempo para cá, a nossa profissão também ela se tornou uma profissão de oportunistas, e a gente sabe muito bem disso. Né? Muitas pessoas que não tinham opção do que fazer passou a fazer enfermagem porque viu que o mercado era bom. Porque o curso é mais em conta. É mais em conta. Talvez seja mais fácil, o mercado é bom. Por mais que o salário não seja tão bom, mas... Nunca vou ficar desempregado. Nunca vou ficar desempregado. Aí eu tenho cooperativa, tenho home care. E isso veio trazer um pouco de prostituição para a nossa profissão, né? Desculpa aí, mas seria isso. Sim. Porque a gente tem uma venda da nossa mão de obra de uma forma muito barata. Que quando você ou eu ou qualquer outro que se surpreende fala assim, cara, não é possível que estão pagando isso aqui para um técnico, para um enfermeiro, para um auxiliar, mas tem 10, 20 numa fila esperando que vai aceitar e que vai aceitar. E se tornou difícil, né? Se tornou difícil. Respondendo também ao Pablo, ainda se torna difícil. Eu estou dentro de uma academia, que é uma faculdade, já passei por várias aqui, eu acho que são poucas que eu não passei aqui em Brasília como docente, né? Então, assim, acho que pode colocar que 90% delas eu trabalhei. Mas eu identifico a mesma falha em todas que eu tô.
você também pode responder isso facilmente. Claro. Nós fomos programados para ser peão, nós não fomos programados dentro da faculdade para ser empresário. Sim, não foi programado para você ser empreendedor, não foi programado para você ter visão ou reclamar de algo. Ele foi programado simplesmente para, olha o paciente, trate a ferida, reanime o em paciente, vida ou doença, cuide ou do morte, paciente. cuide dele, mas você não tem outro caminho para você poder fazer. Ninguém foi programado dentro de uma instituição de ensino para poder ser o dono de uma rede hospitalar, para ser o dono de nada aqui. Então, acho que o pensamento é pequeno. Então, assim, na enfermagem tem muito aquele histórico daquela família da roça, que foi criada com o pai e a mãe capinando, e que ele não via perspectiva, e que de vez em quando escapa um para poder estudar. Então, na enfermagem é muito isso também. São poucas pessoas que se destacam, né, no meio tão grande, porque aqui em Brasília estamos em 68 mil profissionais, estamos aproximando de 3 milhões a nível de Brasil, mas a gente não tem um grande chamamento para essa área da enfermagem como aparecimento assim, de grandes empresários, grandes nomes. Né? Precisou de uma desgraça, de uma pandemia para revelar algumas partes da enfermagem, forma. né, que jamais era visto. Então, assim, eu acho que a falha está principalmente na academia ainda. Né, na formação. Então, ele tem que saber que ele tem uma visão diferente. Mas eu fico feliz que essas manifestações de pandemia e tudo, ele trouxe uma visão diferente, né? Há algum tempo atrás, e você, eu acho que chegou Mas a eu posso te interromper só um pouquinho? Pode. Fugindo um pouquinho do roteiro aqui, mas já nesse assunto que é importante, a pandemia veio e trouxe essa visibilidade, mas porque a gente botou nossa cara lá na porta, Sim. lá na frente. Porque se a gente tivesse recuado e falar, não, é pandemia, a gente vai ficar quietinho aqui, esperando a pandemia passar pra gente agir, você há de convir comigo que não teria nada até agora. Nada até agora. Então, eu acho que um pouco foi a gente mesmo. Eu tenho que falar isso de peito aberto. O Alberto foi um cara, Pablo, e você que está assistindo, que estava junto com a gente ali o tempo todo, que a gente convidava, falava, Alberto, bora pra rua, vamos fazer alguma coisa, vamos externar isso lá de forma diferente. Porque não adianta a gente ficar só em rede social, em WhatsApp, brigando. Então, a única arma que a gente tinha durante a pandemia era ir pra rua, no momento que não podia ir, para ver se alguém olhava pela gente. Que apanhamos de muitos. E apanhamos de muitas pessoas. Entidades, inclusive, que não queria brigar contra. Ah, não é momento. Mas o momento era aquele, né? Não tinha como a gente fugir daquilo. Eu acredito que foi o único momento que a gente teve de oportunidade, a gente abraçou ele. Eu também acho. Certo? Que se deixasse passar um pouquinho, a gente não ia e graças à tua insistência também, né? Que aí vem a tua insistência, porque inicialmente ela teve a ideia e ela estava meio que abandonada na ideia. E eu também achei uma loucura inicialmente, mas falei assim, vai fazer, não tem outra coisa, eu vou junto, né? Eu vou junto porque, assim, não posso deixar também, né, ter uma ideia dessa e se expor sozinho. A minha preocupação também era a exposição que poderia ter naquele momento. E a gente arrumou outras pessoas que participaram também ativamente. Claro. Foi muito importante a participação de todos, mas aqueles que não participaram e que levam a glória hoje em dia, eu fico bastante chateado. Não porque eles estão levando glória, mas porque eles são covardes com a profissão e oportunistas. Como sempre foi. Eles só estão mostrando, na realidade, a verdadeira identidade que eles têm no histórico da enfermagem. E às vezes dá vontade da gente falar nomes, mas é tão difícil, precisa, né? Não, acho que é fácil. Lógico. É só a vontade, tá? Eu acho que não precisa, mas a gente não precisa trazer isso aqui. É a parte polêmica aqui do podcast, né? Mas aí você junta eu e ela, lascou, né? Então, assim, eu acredito que se a pessoa for fazer uma revisão, ela pode... Tem gente que tem oportunismo em tudo, não só na presidência ou direção de sindicato ou qualquer outra entidade, mas também na frente de cursinhos, na frente de qualquer outra coisa, a gente precisa declarar nome não. Né? Quando a gente fala a respeito disso, a gente foi chamado de rolezinho. Certo? Rolezinho da enfermagem. O rolezinho da enfermagem, quando foi aprovado, na verdade, me doeu muito essa parte aí. Isso me dói até me doeu, porque assim, a gente estava... Porque assim, Pablo e Alberto e vocês, é muito difícil fazer um movimento, é muito difícil conseguir colocar a enfermagem para ir na rua, para manifestar. Primeiro que a galera não tem tempo, a maior parte é mulher. Entendeu? As mulheres têm dupla, tripla jornada e às vezes ela tirar um momento para ir pra rua é sangrando, eles vão sangrando. Então a gente tava ali mobilizando, falando, galera, vamos pra rua que vai dar certo, a gente vai ter visibilidade agora, nesse momento. E daí, de repente, você pega uma frase dessa de alguém que tem poder de mobilização,
que poderia ter usado todo o seu poder de mobilização para levar isso adiante e falar, não, vamos para a rua, a hora é agora. Isso é desmotivador para a gente também que está na linha de frente. E a gente ali tentando de tudo para mobilizar. O Alberto sabe disso. Ele teve que levar vários alunos, porque o profissional em si ou não tem tempo, ou está desmobilizado, ou não acredita na luta mais. Certo? A força foi ganha através dos alunos. Exatamente. Então, teve muitos alunos em todas essas lutas. Eu quero parabenizar aqui eu sempre parabenizo, mas parabenizar em público o professor Alberto, porque na época ele falou, cara, vai ter aluno lá. Pelo menos aluno vai ter. E ele garantiu isso, ele levou muito aluno. Mas é muito ruim. Naquela época, pra mim, doeu muito, porque a gente tava ali sangrando, queria que todo mundo fosse pra rua. E aí, uma pessoa que tem poder de mobilização tão grande vem e fala assim, não é momento não. Desculpa, eu não quero atrapalhar o rolezinho de vocês. Aquilo ali doeu muito. E eu fiquei muito chateada mesmo, até hoje, mas eu tô tentando apagar essa história da minha vida. Eu fiquei e fico, né, chateado até hoje em dia, porque também até hoje em dia a gente ainda sofre ataques referente a isso, né? Mas assim, eu acho que não foi só uma pessoa, foi várias, né? As entidades, ela juntou, e a Josi lembra muito bem disso, foi ela que organizou a reunião, onde a gente juntou para tentar falar a respeito disso, mobilizar eles, para que eles pudessem mobilizar outras pessoas. E fizeram como se fosse uma assembleia, se negaram a participar ou falaram que ia dar uma resposta em outro momento, nunca deram. Né? Chegaram a falar que não era o momento, né? A partir da terceira marcha da enfermagem, que quando viram que tomou uma proporção, a visibilidade, a mídia teve lá, rapaz, a terceira marcha a gente tinha todas essas pessoas ali, mas não era marchando não, teve muito que estava indo até de carro ali, certo? Mas na hora que apareceu uma câmera estava na frente. E o pior de tudo é quando aprovou a lei. Porque a gente não via essas pessoas nem dentro de câmara, igual a gente bateu de porta em porta. Mas, segunda marcha, a gente quase invadiu o Congresso, e o Alberto estava lá comigo. Lembro disso. E aí, a pessoa vai lá, tira uma foto da Câmara no Senado e coloca lá, estamos aqui lutando. Eu teria vergonha, cara, de falar isso, entendeu? Mas, assim, a gente não pode ter a vergonha alheia, né? Então, assim, mas também não vou deixar de falar, não, já que você falou que eu posso falar. Não, aqui você pode falar tudo. Eles vão ter que engolir isso aí eternamente. Não, você pode falar. Também, eu já escutei a minha tristeza maior não é nem não ter o apoio, certo? Porque a pessoa, ela poderia ajudar bastante, ela não prejudicando, ela não desestimulando. Mas o problema foi desestimular algo que estava sendo feito. Agora, Alberto, eu quero deixar muito claro que eu respeito todo mundo, respeito todo profissional de enfermagem, respeito. Você nunca vai ver lá na minha rede social eu apontar dedo pra alguém, porque eu acho que isso não é legal, né? A gente tá aqui chorando nossas pitangas, viu, Pablo? Mas é porque na época a gente tá relembrando a época. Sim, a época que foi difícil, que a gente tinha um movimento pra tocar, e aí a gente queria o apoio, a gente chamou as pessoas pra participar, nós chamamos. Não foi algo aleatório, né? A gente se comunicava. Eu cheguei a ligar, inclusive, pro COFEM na época. Né? Lá pro conselheiro, que falaram, não, é ele que tá respondendo pela enfermagem nacional no COFEM, você tem que ligar pra ele. Não, eu ligo. Liguei e levei um não, sabe? Levei um não daquele, não é momento. Então isso me entristece muito. Eu não quero aqui também, lógico, longe de mim, querer caçar intriga na enfermagem, que a gente tá pregando a união, a gente tem que realmente fazer por onde a enfermagem ser mais unida. Mas essa união, ela tem que vir disso mesmo. As pessoas, eu acho que ela tem, assim, as críticas, ela tem que acontecer, Josi. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Claro. Então, assim, quando se fala disso, eu reconheço muito do meu papel negativo também em algumas coisas. A minha postura, ela é dura, eu sou grosseiro mesmo muitas vezes, entendeu? Mas eu não consigo ser muito delicado se você me dá uma resposta que é bem desagradável. Sim. Né? Ou se você tenta ser o simpático para poder fazer merda, literalmente. Então eu não consigo, tá? Então assim, eu realmente, a expressão, ela fecha mesmo e acabou. Igual você tá falando do sistema. O sistema tinha acabado de estar no sistema quando isso começou. E a primeira coisa que eu recebi do sistema foi falar assim, como sistema ninguém participa. Estão proibidos de participar. Eu falei, pode me proibir, sim, em plenário. Eu falei assim, pode me proibir de participar como conselheiro. Não preciso de camisa do Corém para ir para lá, não. Mas como professor Alberto, eu vou e eu quero ver. Pablo, tudo isso é muito verdade. A enfermagem não sabe, mas colocar a primeira marcha para funcionar foi um parto. Foi difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil. Nós esperamos aí um ano, porque a ideia veio um ano antes da pandemia. Não, veio no ano da pandemia, mas depois a gente tinha que esperar o próximo ano, porque tinha a questão da aglomeração. Até isso aí a gente entendeu. Mas foi um parto, né, no momento de colocar para funcionar. Nós entendemos, mas é importante falar novamente o que a gente sempre conversa, José. É engraçado falar em aglomeração, né? Fala-se em aglomeração no período de pandemia, uma manifestação. E quem que foi ver a gente dentro de hospital com aglomeração de paciente, inclusive no chão? E a gente estava na linha de frente. Não, exatamente. Por isso que a gente falou, nós vamos, porque a gente está todo mundo lá trabalhando. Foi o que a gente falou no primeiro podcast, quando a Josi falou da caminhada, a gente falou, mas os profissionais estavam na linha de frente. Sim. Eles estavam saindo, eles estavam indo, né? Eles estavam se arriscando.
Pablo, quantas pessoas a gente viu dormindo aqui, até em parada de ônibus. A gente teve 2 colegas aqui do HUB dormindo em parada de ônibus, porque moravam em outro estado. E a casa que eles tinham aqui, que era em comum, uma delas pegou Covid, aí para não passar para as demais dormindo do lado de fora. Nossa, certo? gente. A gente teve vários relatos assim, vários para não passar para filho. Eu fiquei quase 6 meses sem ter contato direto com minha mãe, perdi minha mãe em pandemia. Né? Foi mesmo. Então, assim, é algo muito ruim para o pessoal vir e tocar em algo, não, mas não tá certo na hora de pandemia. Né? Qual hora que a enfermagem ia ter? A enfermagem, ela existe há quantas centenas de anos, certo? E nunca teve visibilidade de nada. Precisou de algo assim para poder notar, caramba, existe essa profissão. Mas porque se a gente vai pra rua no momento sem pandemia, sem nada, possivelmente você ia passar despercebido. Foi no momento certo. Foi no momento certo. E quando a gente vê, assim, igual a história, quando a gente fala, as grandes ideias, as grandes diferenças que fizeram, muitas das vezes no início não foram acreditadas. Não foram. É verdade. Né? Sempre teve um louco, né? Sempre teve, sempre teve um louco, falou assim, esse cara é doido, é maluco. Mas o importante é que foi feita a diferença. E ouvir, sempre vai ouvir, gente. Agora, a gente só vai descansar mesmo... Quando tiver tudo certinho, eu não vejo a hora, viu? Quando esse acordo Às vezes eu quero dormir hoje, eu quero acordar em 2025. Pra ver que todo mundo já recebeu, já tá todo mundo legal, já vamos brigar por reajuste, porque realmente a luta não tá fácil, não. Eu dormir hoje e acordar numa época que não tinha telefone, porque, meu Deus do céu. O telefone não para, né? É difícil demais. Né? Mas nas redes sociais o telefone ajuda, Ajuda, mas eu tô falando, porque a gente realmente, a gente tem uma... eu acredito também que... quer um momentozinho de paz, claro, mas a gente sabe desliga o telefone. Não, mas nós sabemos que não pode. Você não desliga o telefone? Não. Não desligo, não. Olha, e assim, até de madrugada você pode mandar mensagem que eu respondo. Eu tô fazendo uma reclamação, mas em tom de brincadeira, tá? Sim. Porque assim, eu não vou deixar nunca de responder. Eu acho que eu quero ter essa paz quando realmente a gente vê que o piso salarial tá na conta de cada um. Claro. Porque aí a gente não vai ter por Mas tu sabe que a gente vai cobrado. apanhar aqui hoje. Nós fugimos do roteiro totalmente, viu? Você mostrou pra mim uma folha em branco, falou que não tinha roteiro. Mas mas tem tá um roteiro no escondido celular. ali. Deixa eu só falar uma coisa A gente aqui vai voltar pro roteiro, eu volto pro roteiro, mas Pior que a deixa eu gente falar fez as perguntas quase tudo do roteiro aqui, você sabe? Então tá bom. Aí deixa eu só falar uma coisa assim, também a importância disso tudo acontecer. É importante lembrar que o primeiro projeto de lei, tá, que foi colocado para discutir a pauta do piso salarial, ele é de 1947, gente. Sim. 1947. Eu falei certo? sobre isso E nas palestras. Pois é, mas qual o problema, Josi? O problema é que, assim, o povo fala que era o momento errado. Pô, de 1947 pra cá, a gente só teve Ainda gaveta. tava o momento errado. A gente só teve gaveta. Ou seja, nunca ia ter momento Mas eu certo, posso né? falar uma coisa que Quase 100 se eu anos, tiver né? errado, vocês me 100 corrigem. Claro. Mas da pandemia pra cá, gente, a gente teve um avanço muito grande sobre o piso, não teve? Claro. Apesar de não estar na conta ainda. Temos lei, né? Temos uma Temos lei que... a lei. Agora, não, foi vamos lá. rápido. A galera briga, bate, mas eu quero deixar claro aqui. Pesquisem sobre a história do piso salarial dos professores. Pois Foram é, isso que eu ia 5 falar anos. agora. Foram 5 anos de luta para eles começarem a receber. E no primeiro pagamento, digamos assim, foi parcelado. Foi. Não tô dizendo que tem que parcelar, gente, pelo amor de Deus, porque hoje a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Não tô dizendo que tem que parcelar, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que muitas vezes a gente fica, mas isso só acontece com a enfermagem. Mas a enfermagem tá o quê? Não. Os professores também tiveram uma dificuldade muito grande, até porque eu sempre falo, a gente tá mexendo com dinheiro, né? Muito dinheiro, a gente tá mexendo com uma categoria que é muito grande, os impactos, eles são grandes. Josi, mas isso não justifica. Eu sei, mas é difícil, não é de uma noite pro dia que a gente consegue isso. Agora o que eu digo, nós vamos conseguir, e eu tenho que afirmar isso aqui, viu, Alberto? E você também. Todo mundo vai receber. Vai. Todo mundo vai receber. Mas tá demorando. Eu sei, mas vai receber. Brigando pra isso, e né, outra gente? coisa, eu sempre falo, nós já caminhamos muito, a gente tá muito perto de chegar. Então a gente já tem a lei, 2 emendas. Poxa, a gente tem que valorizar o que a gente conseguiu. A gente tem que valorizar o nosso trabalho, a gente tem que valorizar o que a enfermagem conseguiu a nível nacional. Aprovar uma lei com 11 bilhões sendo remanejado para os estados e municípios não é fácil. A gente tá falando de 11 bilhões do governo federal. Dos estados e municípios. A gente não está falando de uma lei só para rede privada. Então, ela foi uma lei em pacote. Veio rede pública e rede privada. Então, é difícil porque a gente está mexendo com verba pública. Tem os embaraços, ainda tem... Eu quero até deixar claro aqui, Alberto, que a gente até está solicitando a reunião no Ministério da Saúde, porque alguns não estão recebendo e colocaram critérios numa portaria. Eu, particularmente, condeno qualquer critério de portaria para barrar ali que alguém receba esse valor. Então, a gente está tentando entender essa portaria que veio para regulamentar. Tem que regulamentar? Tem. Pode colocar critério? Pode. Mas são critérios que muitas vezes impedem a pessoa de receber. Então, tem pessoas, por exemplo, no IGES que já receberam e outras que ainda não receberam. E que a gente está tendo a maior dificuldade do mundo para entender por que essa pessoa não está recebendo. Mas vem explicado por quê. Geralmente é CPF inválido, alguma coisa, mas eu acho que isso cabe até uma judicialização.
porque a lei não coloca critérios. Esse critério é de uma portaria. Então, ela é infralegal. Então, a gente precisa discutir isso. E é onde eu faço um apelo. Né? É lógico, aí tem que vir a CNTS para discutir isso junto ao Ministério da Saúde, a FNE, que são eles que sentam, o COFEM, né? Então, eles precisam, o Fórum Nacional, que precisa entender, eles que sentaram lá para fazer a portaria. Então, eles precisam voltar lá e cobrar do Ministério da Saúde para retirar esses critérios. Não sei se você concorda, né? Concordo, mas a gente tem como, né, fazer essa aproximação, essa conversa também, para que isso venha a acontecer, né? É bem importante, mas assim, igual a gente estava falando, né, da questão do critério, igual eu falei desde 1947, e por que eu estou citando essa data aqui, né? Porque assim, nós estamos sendo cobrados no período de 3 anos como se nada tivesse acontecido, mas é importante as pessoas refletirem que de lá para cá ninguém nunca conseguiu isso. Ninguém teve, sei lá, peito ou culhão. vontade, porque assim, é importante a enfermagem também acordar e ela ver que isso é uma estratégia política, não lutar pelo piso também. Sim. Tá? É uma estratégia política. Se eu consigo um piso salarial, se eu consigo vantagens para a enfermagem agora, como é que eu vou ter essa enfermagem me procurando de alguma maneira para que ele seja um eleitor futuro? Sim. Certo? Então, assim, muitas vezes até não fazer tudo de uma vez, não fazer com que ganhe tudo de uma vez, é uma arma política que ele faz para poder virar uma massa de manobra. Não acho isso interessante. Nem a critério de entidade, nem a critério individual de pessoa A, pessoa B. Certo? Então, assim, a categoria, ela tem que criar a mentalidade política. Eu também certo? acho. E uma coisa que eu ia falar para você, assim, que hoje me traz muito orgulho, no próprio CBCF, não sei se o Pablo chegou a ver eu comentando isso. 5 anos atrás, 6 anos atrás, se você colocasse um político em uma sala para poder participar de uma palestra, você tinha uma palestra lá que ia ter no máximo 10 pessoas participando. Sim. Ninguém ia querer participar. Certo? Eu então, fui em um agora, participei. Quando eu cheguei 5 minutos atrasado, já não tinha cadeira. Que bom, isso é consciência política. Certo? Totalmente lotado. E aí vem aquela questão. Foram ovacionados, todos eles, por ser histórico da enfermagem, de que não era nada, não era ninguém, que hoje em dia conseguiu ocupar uma cadeira. Sim. Essa é a força da categoria. Eu acho que ela tem que se mostrar assim o tempo todo. Né? Então, primeiro se instruir, ler, estudar e principalmente, né, criar uma identidade política da tua profissão para que você possa estar ocupando o lugar que você quer. Exatamente. Então, acho que você falou tudo. Tem que criar uma identidade política. Dentro do Congresso, a gente passa despercebido há muitos anos. Desde 1947. Porque se você for fazer a pesquisa que a gente fez para fazer as palestras, inclusive na Semana da Enfermagem, a gente percebe que todo mundo que protocolou um pedido de piso salarial, desde 1947, ninguém era da enfermagem. Você não tinha um político da enfermagem. Não tinha. E todo mundo sabe que uma pauta dessa, ela leva tempo. O parlamentar tem que ter vontade. Eu falo, tem que ter 99% de vontade. Porque se ele não tiver vontade, ele luta um mês e ele para, viu, Pablo? Porque se ele não tiver culhão para discutir a pauta, para levar adiante, ele para, porque é trabalhoso. Os parlamentares querem saber de piso de categoria. Não, eles não querem. Mas a gente hoje temos os... Mas o que ajudou também foi essa questão das lideranças, da vontade. A vontade que a gente tinha. Né? E que isso contaminou todo mundo. De repente, todo mundo estava com muita vontade, com muito sangue no olho para fazer acontecer. Mas essa resposta veio nas urnas, as pessoas que foram... Né? Na luta, conseguiram se eleger. Né? Conseguiram ser eleitos ali. Acredito que hoje em dia, pelo menos, mostre a presença das câmaras onde estão, né? Dos lugares onde estão. Tá, a enfermagem está ocupando lugar que não tinha antes. Mas eu ainda vou falar uma coisa aqui. Eu achei demais. Muito pouco, viu? Eu achei pouco os candidatos que foram eleitos para o Congresso. Nós temos um candidato só de Minas, né? É a Ana Paula. Mas ela ficou suplente. Ela conseguiu só ficar alguns meses. Mas ela continua. É. Ela continua, ela fez a negociação que ela continua. Então desculpe, ela falou que ia tentar essa negociação, conseguiu, né? E nesse mandato coletivo, independente de estar um ou outro, ela não deixa de ser deputada. Maravilha, então já vou fazer alguns pedidos lá, porque já tem que ir lá na deputada fazer alguns pedidos. Eu não sabia disso, mesmo um entrando e o outro estando ali esperando, eles continuam deputados. Beijo, Ana Paula, pra você. Não, mas ela continua atuando aqui no gabinete? Ai, maravilha, perfeito. Assim, não, beijo mesmo, Ana Paula. Ela veio aqui, foi a nossa segunda convidada aqui. O Bruno, podia trazer o Bruno aqui. Claro, né? Gilmar, Jorge Viana. Não, mas pro Congresso, voltando, nós só tivemos então os dois. Sim. Só o Bruno e a Ana Paula, gente. A enfermagem
do Brasil, quase 3 milhões. Você ter só 2 parlamentares no Congresso é pouco. Mas tudo bem, isso mostra que a gente está no caminho certo. A gente tá Tá caminhando, né? A Josi é sempre mais assim, imediatista do que eu, né? É. Eu tô feliz demais. A gente não tinha ninguém. Não, Certo? eu não deixo de estar Eu feliz, sei, não. Eu sei que você está, mas você queria mais. É lógico, Mas você claro, briga né? por mais. Querer eu também queria, né? Mas assim, eu fico muito feliz da gente ter alguém. Porque, por exemplo, lembra aí antes dessa votação da nossa lei, o tanto de porta na cara que a gente tomou? Sim. Não, E se você verdade. analisar claro. 10 anos atrás, não tinha quase enfermagem. Depois Não, dessa eleição gente, agora recente, foi eu e a um Júlia já ganho. foi lá no gabinete da Ana Paula, né? A Erika estava lá, a gente já foi recebido por alguém sem ter que ficar aquela Primeira imensidão de vez. espera, aquela Foi. coisa assim ridícula, né? Foi, primeira Então, vez. assim, É já porque os tava parlamentares que não são da enfermagem, a gente vai lá pedir alguma coisa, eles tratam, tipo assim, o chefe de gabinete atende você. É sempre assim, viu? Muito difícil o parlamentar atender a enfermagem, manda o chefe de gabinete. E aí, com a Ana Paula, não, ela atendeu a gente. E ela fez o pedido que a gente fez. Então é muito mais rápido. Então por isso que eu falo, tem que ter mais parlamentar, viu? Porque na hora lá do plenário da votação, se você tiver... Não somos 27 estados? Somos. 27 com o Distrito Federal? Distrito Federal. E por que não um por cada estado? Eu acho que A gente teria nós temos força pra 27 isso. parlamentar. Mas isso é um projeto próximo, né? Próximo, a Então, longo E eu prazo. ia falar para os projeto próximo. profissionais de enfermagem de casa também votar nessa galera também. Tem que falar, outra coisa, tem eleição para Mas- prefeito, vereador. Claro. gente, Sim, votar nas- também, Não, tem que ter uma Enfermagem. bancada. E eu vou ser imediatista mesmo. Na próxima eleição tem que ter mais gente lá. Ah, mas- Vamos lá. Mas voltando aqui, então, porque a gente já conversou de muita coisa, né, Fábio? Já conversamos de muita Já. coisa aqui, porque conversar com o professor Alberto é assim, ó, tem muita coisa pra gente conversar, mas vamos O lá, tempo uma hora é ficou pouco, curto, uma né, hora que é eu tô pouco. vendo aí. Já deu uma hora quase que a gente tá aqui. Vamos lá. Você fez enfermagem, foi trabalhar na assistência, né? E aí você virou coordenador. Sim. Depois de quanto tempo de assistência e enfermagem você virou coordenador? Por quê? O que você pensou? Por que você foi para essa linha de coordenador? Porque você acredita que fazer esse papel de coordenação é algo muito importante na formação dos profissionais? Hoje eu tenho essa visão, Josi. Hoje eu tenho essa visão. Mas a primeira vez que eu me tornei coordenador, eu fui meio que abduzido a ser coordenador. Eu não tive muita escolha, né? É por causa do seu jeitão, assim, firme? Acho que era mais isso, né? Então, assim, a primeira escola que eu fui coordenador foi o Colégio João Paulo II, que era no Pistão Sul de Taguatinga. E, na época, ele estava abrindo falência. Então, por uma falta de compromisso até dos professores que estavam ali na época, de coordenação, dos donos, né? Que levou documentação de aluno, de professor. E aí sobrou meio que para mim, porque teve intervenção da Secretaria de Educação na época. E aí me convidaram para fazer parte, e aí eu fiz um compromisso com os alunos naquela época, né? Falei assim, eu não saio daqui enquanto vocês não concluírem, vocês não formarem. E aí eu assumi a coordenação, foi a primeira vez, aí eu fui começar a ver o que era o papel de coordenador, porque a faculdade não ensinou isso, como eu falei para você. Claro. Ela falta muita coisa, ninguém tem uma educação, né, empreendedora naquela época, nem uma gestão. A gestão de faculdade eu acho muito falha, né, ou de E curso você não técnico. acha que o COFEM não poderia incluir uma grade, na grade curricular, empreendedorismo? Bom, poder Não- pode, não tá mas passando da hora esse desse- poder a gente só pode fazer mediante a comissões no Ministério da Educação. É isso que eu ia Entendeu? falar. Igual agora, por exemplo, a gente Não, tá- mas aí não caberia. Aí uma pergunta: não caberia ao COFEM articular isso a nível Sim. de MEC, Ministério da Educação? Sim. Eu acho que fica aqui uma dica pro COFEM já começar, porque nós estamos numa nova fase da enfermagem. Nós estamos falando aqui de Estamos, enfermagem só que, empreendedora assim, também. Tem um caminho mais fácil. Diga um caminho lá. mais fácil, né? O pessoal tem muita visão de que tudo a gente tem que correr no Ministério da Educação e nas universidades federais ou estaduais para que inicie isso dentro da academia, certo? Cara, é um processo muito demorado quando se faz isso dentro de entidade pública. É claro que a gente precisa delas lá, precisa. Mas a gente tem as particulares que pode ser feito isso. E a gente, desde que pegue disciplinas que são vinculadas, como parte de gestão, que existe em todo curso de enfermagem, mas dificilmente eles. E aí eles você já treinam pode a pessoa. inserir isso na Você grade? Pode inserir. E o que né? falta para as Desde que você- universidades fazerem isso? Bom, um incentivo de pessoas como nós, do próprio conselho, do próprio Então, sindicato, vamos começar? para que a gente possa Vamos fazendo começar, isso. porque Bom, onde eu estou, nós começamos isso, né? Nós Ótimo. começamos isso na forma tanto de gestão, tanto na forma da enfermagem estética e empreendedorismo. Nós temos a disciplina Mas de você, empreendedorismo. desculpa te cortar aqui por Né? causa do horário, mas você como vice-presidente do Corém, o Corém poderia Você pode aquecer, sugerir esse pode, debate? Dar publicidade, isso pode ser feito sim, Porque- e é uma pauta importante. As comissões que tem ali dentro, que isso que eu inclusive, ia falar. elas têm que estar proporcionando isso, fazer essa Mas conversa. tem comissão de empreendedorismo dentro do Corém hoje? Tem. Tem. Porém, nas escolas, tem várias comissões Tem lá. vários ali, né? Só que assim, eu acho que o profissional precisa um pouco se ligar também, porque assim, Josi, nós temos hoje lá
eu não sei, acho que é 20 e poucos mil, eu não sei o número de seguidores que nós temos não, tá? Mas hoje em dia, muita gente me pergunta, por exemplo, no WhatsApp, uma informação que está estampada, tanto no Instagram, tanto no Twitter, tanto no site do Corém. E fala assim, vocês não dão publicidade a esse cara, mas... Tá lá no Instagram. O pessoal ainda cobra muito da gente, tá? E eu posso até receber críticas por isso. Ah, mas vocês mandam a cobrança no início do ano, por que vocês não mandam isso como informativo? Não vai existir conselho. Porque a gente não tem verba, cara, para isso. Não tem verba. Tá? Então, assim, as pessoas para pegar um celular e mandar um WhatsApp de fofoca para qualquer um, ela faz. Mas ela, para poder pegar e entrar em algo que é da profissão dela, ela ainda não criou. Né? Essa identidade também para ela. Que também ela a gente está trabalhando muito mesmo. nisso. Inclusive, né? o Corém DF, o Alberto vai concordar comigo, ele esteve presente na UNB no lançamento agora da estética, né? Como matérias da Primeira Universidade Federal a ter uma disciplina de estética e ela foi literalmente financiada, né? Por nós do Corém, né? Parabéns. Porque foi colocado lá, foi feito como uma disciplina optativa, entre aspas, né? Mas toda ela foi dada pela nossa Câmara de Estética, de dentro do Corém. Não teve nenhum professor da UNB que estava ministrando essa disciplina. Né? E que deu uma briga danada por vagas, porque pensou que não ia ter ninguém inscrito, pelo contrário. Sobrou pessoas sem conseguir se inscrever na disciplina. Tá vendo? Eu acho que a gente tem que começar aqui esse debate de ter no currículo, então, a questão da grade curricular, né? O empreendedorismo, tem que ter. Ó, qualquer coisa, a pessoa da enfermagem, ela tem que se adaptar a uma coisa bem simples. O caminho da enfermagem, qualquer coisa que possa ser mudada na área da saúde, ela começa na academia. Sim. Ela começa na escola. Tudo começa A gente não tem poder de mudar nada dentro de qualquer profissão aqui se você não começar ela na graduação ou no curso técnico. E as ferramentas são fáceis para poder fazer isso. Certo? Eu brinco com muitos colegas meus que falam assim, eu não tenho vocação para ser professor não. Meu amigo, tua formação é professor. Enfermeiro, ele já é professor nato. O que você tem que adquirir é paciência, coisa que a gente só aprende com o tempo mesmo, certo? Mas se não tiver essas pessoas que têm um pensamento diferenciado para estar dentro das academias, dificilmente você vai mudar algo. Tá? Dificilmente e você vê isso algo. como um desafio atualmente para a enfermagem? É um desafio, Jô. É um desafio. É um desafio. Se a gente for pegar aqui histórico de tudo, igual você perguntou de coordenação entre aspas de gaiato, depois eu criei a aptidão por isso. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Tá? Nas partes de coordenação e todo dia a gente aprende, mas ela te dá uma visão diferente da tua profissão, que você sai de operário, igual eu acabei de falar aqui para você, certo? Você sai desse operário. E nós temos esse papel hoje em dia, que é conscientizar, né, essas pessoas de correr atrás, né, de algo melhor, de pensar, né, que aquilo é um bem-estar para a profissão dela. Cara, mas você faz um papel muito importante, porque você é coordenador, professor, você tá lá inserido na educação, no início de tudo. Eu digo que o caminho é a educação, não tem outro caminho. Não tem. Isso aí é indiscutível então, em qualquer profissão. Né? Em qualquer profissão, não. Qualquer, independente. Uma parte bem rapidinho, assim, que gostaria de falar também, que entra nessa identidade política. Mas tem um monte de pergunta aqui para fazer para você ainda. Você tá falando, tá quase me expulsando, falando que acabou. A gente tem pouco tempo. E o que acontece? O que eu iria falar para você aqui, por exemplo, até a questão que a gente fala muito do Corém, né? É importante a gente deixar uma coisa aqui bem esclarecida. Todas as vezes que tem eleição do Corém, o pessoal fala assim, esse pessoal tá aí há 20 anos. Bom, se ele for estudar dentro dos regimentos, ele sabe que isso não pode acontecer. Porque você só pode ter 2 mandatos. Só 2. Eu estou no meu primeiro mandato. Então, eu fui reeleito, né? Você vai assumir em janeiro para o segundo mandato. Segundo mandato. Mas assim, só para quebrar os mitos que são sustentados hoje em dia também nas redes sociais. Isso é muito boa, essa parte que certo? você... Mas a gente tem que esclarecer. Então, assim, como que eu vim parar no Corém? Eu vim parar no Corém porque eu critiquei o sistema muito. Tá? Eu era um eu lembro disso. Tanto do sistema... Corém, COFEM, tanto do sindicato como sou até hoje. Eu tô lá dentro, mas sou crítico. Mas eu também era crítico. Nós travamos eu acho que o Pablo acompanha muito isso e os conselheiros não deixam lá eu mentir, até porque muitas vezes eu me indisponho com vários. Porque eu acho assim, não, o negócio que tá errado vai continuar errado porque tá no regimento. Isso não muda. Certo? Então, assim, como que a gente começa os impasses? É justamente essas pessoas que têm a mentalidade diferente começar a tomar espaço que é dela ali, dentro da cadeira. Quando que começou isso? Dentro de um congresso. Eu, Jonei, Alessandro, a gente falava assim, cara, esse pessoal aqui do COFEM aqui, ó, todo mundo aqui, do Corém aqui e tal, não sei o quê. Por que a gente não se candidata? Sim. Certo? E aí, como estudante, a gente era estudante, né? E aí, anos depois, 7 anos depois, teve a primeira levada dessas pessoas que estavam lá na discussão do dia, que entrou no sistema. O sistema de lá para cá, se as pessoas parar e olhar, isso está exposto no site, é dado público. Ele não repete.
Ele não tem como repetir, no máximo vai repetir 2 vezes. Ah, a pessoa que fez 2 mandatos aqui, ela pode ficar um fora e voltar? Pode. Mas por que ela tá voltando? Porque você que critica não veio aqui para tomar o lugar dela. Eu posso dizer que isso aí seria uma... Fazendo uma pergunta para você. Você, como vice-presidente do Corém, você enxerga isso como um desafio muito grande? É um desafio muito grande? É um desafio muito grande. Eu coloco muito isso hoje, por exemplo, a gente pode fazer papel de advogado do diabo, mas eu coloco muito isso hoje no Corém nas escolas. A gente chega lá, conta essa história para os alunos e fala assim, ó, a gente quer que um dia vocês estejam lá no lugar da gente. Ninguém é eterno, gente. Ninguém é insubstituível. Claro. Né? Todo mundo tem que entender isso. Então a gente tem que criar essa mentalidade política dessas pessoas que a entidade que representa eles precisa deles. Precisa da opinião deles. É muito fácil criticar estando longe, né? Do lado de fora. Mas vem aqui para a parte de dentro, acompanha, dá sua sugestão, dá sua dica. O conselho ele é feito de pessoas que são filiadas a eles, inscrito a ele, que seja obrigatoriamente. Mas se você pegar hoje o conselho, eu acho que o Pablo está mais tempo do que eu lá, pode falar a respeito disso. Dentro das comissões câmaras, os colaboradores não são os mesmos, Josi. A gente puxa alguma coisa que a gente pegou, por exemplo, a gente não tinha câmara de estética, a gente não tinha de práticas integrativas. Tem pessoas que eu nunca vi na minha vida. Agora é ruim também, igual, por exemplo, a gente apanhou aqui das práticas integrativas de 2 enfermeiros que procuraram, né? E para poder criticar, porque eu trouxe um profissional de Goiânia. Certo. Trouxe um profissional de Goiânia para poder dar o curso aqui. Aí ele pegou e falou assim, com os profissionais aqui em Brasília, e vocês vão buscar pessoas em Goiânia. Cara, a gente procurou eles primeiro. Eles nem sequer atenderam a gente. Mas na hora de criticar, eles foram lá criticar. O conselho não tem condição de procurar 68 mil pessoas e falar... você pode vir aqui dar uma palestra pra gente de forma gratuita? Não, não tem como. Você abre a inscrição. Certo? Lá tá no site, Tá é no edital, site, a é tudo inscrição. público. Trabalhar no conselho, gente, é uma coisa chata, é uma coisa morosa, é uma coisa enjoada. Eu trabalho na instituição privada, que a gente consegue as coisas de uma maneira muito rápida, né? Porque se não fizer, cabeças são cortadas facilmente. Dentro do conselho de enfermagem, a gente tem processo para comprar caneta, para comprar um bebedouro que tem 3 anos que tá lá. Porque ela tem que passar por várias etapas de licitação. Tem licitação, é verba pública, Sim. tudo é controlado pelo Tribunal de Contas, Sim, inclusive. sim. Isso é importante os profissionais saberem. E você sofre acusações assim, por exemplo, na campanha. Não, Foi e bem aí, engraçado. falando de conselho, posso puxar Deixa aqui? eu só te falar um negócio que foi bem engraçado. Certo. Né? Eu descobri que eu recebia 20 mil no conselho na campanha. Ah, Uai, como Né? assim? Não... Parece que nunca chegou pra mim pagar a pessoa errada. pagar a pessoa errada. Pô, gente, portal da transparência, entra lá, dá uma olhada. Cara, cargo honorífico, não existe isso. Ah, não, existe auxílios. Existe auxílios. Se você for, você recebe. Se você não for, você não recebe, não. Certo? É simples assim. O conselheiro tem que bater ponto lá, tem que trabalhar. As pessoas, elas têm que, antes de falar qualquer fake news, ou literalmente merdas, né? Ela tem que primeiro ler. Porque isso hoje em dia é igual a gente não, porque a gente tem mais coisa para fazer do que ficar processando os outros. Mas isso dá processo, isso dá indenização, isso dá muita coisa. Agora, para falar de Corém, a gente tem uma gama de assuntos para falar sobre conselho, porque conselho se torna muito polêmico quando a categoria não tem orientação. O que eu penso é que falta orientação. Então, o trabalho do Corém nas escolas, ele é importantíssimo. Passar o que é o conselho, o que o conselho faz, para que o conselho existe. É muito ruim a gente ver profissional até antigo falando mal do conselho, que o conselho não faz isso, faz aquilo. Se tem uma coisa que o profissional de enfermagem, ele hoje bate na tecla, é a questão de dimensionamento. Então, eles brigam com a gente no sindicato, brigam com o conselho. Porque eles acham que o conselho pode chegar lá e sair interditando o leito porque tem 2 ou 3 técnicos ali naquela área. Pode? Não pode. Não pode, gente. Por quê? Vamos falar um Cuidado. pouquinho sobre isso rapidinho? Bora. Por que não pode? Porque a gente não tem uma lei, a gente tem uma resolução. É uma resolução infralegal. Então, o conselho não pode simplesmente chegar lá, né? E bloquear O leito. Quem tem que fazer isso é a própria gestão. E aí cabe, né, a gente sindicato, a gente tem batido muito essa tecla, principalmente na Secretaria de Saúde, e agora também na rede privada, com a questão do PIS, eles estão demitindo em massa. A gente vai ter um trabalho danado, viu? Aí puxa sobre de novo isso. uma questão política de novo. Puxa. Tá? Eu vou puxar de novo, porque ela tá falando aqui, porque não existe lei. Não existe lei nem distrital, não existe lei federal. Nem federal. Certo? Mas por que não existe? Porque nós não temos a enfermagem lá dentro para poder fazer esse tipo de lei. Por isso que eu falo para você. Nós temos muita gente do empresariado.
Nós temos muito médico que é dono de hospital. Perfeito. E quem faz as leis são eles. Então eles não vão fazer uma lei que ele tenha que cumprir. Porque o Corém e o sindicato fazem o papel deles, fiscalizam, vão lá, notificam, gente. É notificado. Mas você sabe que é chovendo molhado muitas vezes? É difícil resolver isso. E com essa questão do piso salarial, estou preocupada e até compartilho, porque nem começaram a pagar o piso ainda, pelo menos hoje que a gente está gravando o podcast, tá? Que a gente vai soltar depois. Mas hoje, falando, não começaram a pagar o piso ainda e já tem demissão em massa. Já. E agora a gente tem um trabalho danado para poder fazer o patrão contratar pessoas, porque você não pode deixar ali uma pessoa atendendo milhares de outras pessoas, né? Fora as máfias, né? A máfia hoje em dia é você contratar cooperativa. Né? Para você driblar. Ainda tem esse aspecto. Você driblar a questão ali dos impostos trabalhistas e qualquer outra coisa. Cara, cooperativa, coloca na sua cabeça. Está sendo hoje em dia da forma que estão colocando. Estou falando que cooperativa não serve, não presta, não. Mas não teve tempo suficiente para poder treinar ninguém que está sendo colocado de imediato dentro do hospital, não. Então não adianta, você vai ter um trabalho hoje em dia que você não vai prestar a qualidade que deveria. E a gente está vendo isso claramente. Os hospitais que substituíram, entrou profissional recém-formado sem estar treinado. É claro que ele aceita o emprego, ele está desempregado. Ele está precisando certo? trabalhar. Ele vai aceitar, só que ele não sabe o risco que ele está se expondo, porque ele pode responder ali criminalmente, ético, por qualquer erro. E ninguém está treinando, dando um aparato legal para ele. Mas a gente vai ter muito trabalho a nível de conselho o ano que vem. Falo ano que vem porque já está terminando, sim, né? Mas assim, é importante o profissional também olhar isso, o Josi. Muitas vezes é melhor você estar desempregado do que você estar andando numa corda bamba. Porque você está sendo colocado em xeque. A gente teve aí um determinado hospital que trocou praticamente todos os técnicos de enfermagem da UTI. Certo? Nenhum dos técnicos de enfermagem que entrou tinha sequer conhecimento básico de UTI. E como você resolve certo? isso? Como que você resolve isso? Primeiro, você vai ter que ir lá, né, por falta de dimensionamento, ou processar administrativamente, que é o processo ético por denúncia, ou familiar vai numa delegacia por um procedimento errado, perdendo ou não o seu ente querido ali, mas processar esse cara, ele muitas vezes vai ser preso. Mas primeiro, entenda, vai ter que acontecer o problema. Sim. A gente está de mãos atadas. Ninguém chega hoje em dia e mete o pé na porta do hospital e entra lá sem saber o que está acontecendo. Nós estamos fazendo as fiscalizações. Elas estão acontecendo até assim, de uma maneira muito rápida e sufocante. Lembrando, somos 18 conselheiros para 68 mil pessoas. Não, e aí eu quero puxar um adendo aqui. 3 fiscais. São 18 conselheiros, porém esses conselheiros eles não são liberados por tempo integral para atuar dentro do conselho. São conselheiros que trabalham, muitos trabalham 40 horas durante a semana, 60, outros 60 horas que são da secretaria, e eles têm o quê? Um dia na semana só para fazer o trabalho do conselho. Então vocês têm que ver isso também. Né? E é uma forma da gente poder também fazer isso. Aqui na ilegalidade, hoje em dia, nós temos vários. Por exemplo, técnico de enfermagem, a gente está vendo aí em home care cooperativa, por exemplo, né? Pessoas que estão trabalhando como cuidador de idoso. Ele mesmo está jogando a profissão dele fora. Ele é técnico de enfermagem, aí está lá no anúncio. Contrata-se cuidador de idoso, pré-requisito. Ter o curso técnico de enfermagem. Gente, não vai Como não, é que você aceita gente? isso? Não aceita isso não. Né? Então assim, a gente não consegue correr atrás de muitas coisas se tiver dessa maneira. Mas trabalho a gente vai ter demais. Graças a Deus, né? O Criador deu 2 braços, 2 pernas, muita coragem. Isso que eu ia falar, a luta vai continuar. Né? E a gente vai ter que continuar indo pressionando o empresariado. O que a gente pode fazer nesse momento? Fazer o que eu gostaria de fazer aqui. Uma vergonha, eu não sei nem que dia que isso aqui vai ao ar, tá? Mas eu vou falar aqui que hoje, no dia 3, né, do 11, que a gente está fazendo a gravação para soltar depois, é uma grande vergonha o que o Grupo Cora fez com a gente, certo? Como é que uma instituição que é multi, é nacional, né? Ela tem praticamente nas 27 unidades, né, da federação ou dos estados, ela tem hospitais, ela publica uma nota que vai pagar o piso salarial mês passado, colocou aí sindicato, colocou conselho, colocou deputados para poder elogiar a atitude deles, e agora vergonhosamente publica o contra-cheque dos próprios trabalhadores da enfermagem lá, sem pagar o piso salarial, sem dar uma nota de esclarecimento. E hoje, inclusive, eu liguei para vários gestores de lá, nenhum atendeu. Tá? Então, assim, gostaria de deixar aqui minha total indignação. E eu compartilho da sua indignação. A minha decepção com o Grupo Cora. Tu vou falar o nome, pode me processar, não estou nem para vocês. Você vê que é um grupo super sólido no Distrito Federal, sólido. Tem condições para pagar o piso salarial, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E assim, Josi, tem outra coisa, sabe? Se não fosse pagar, não precisava publicar nota. Mas está fazendo o papel de ridículo. Tá? Então, assim, eu acho que todo mundo que é da enfermagem... Será que não publicaram por engano?
Não sei se foi por engano, não, mas todo mundo que tem, ó, se quiser, pode entrar lá no meu Instagram, no da Josi, lá, vou colocar lá a nota que eles publicaram. Vamos colocar lá fake news bem grandão lá, colocar o nome deles, para que eles se tornem mais famosos do que eles já é. Certo? Que eles ganhem muito mais seguidores sabendo o serviço que eles estão desprestando à sociedade. Porque sem um profissional de enfermagem de qualidade, o serviço também não presta, não. Tá? Aí ele vai ficar catando esses profissionais que a gente está vendo que está acontecendo por aí para tentar cobrir a mão de obra deles. Então isso é uma vergonha. Isso a gente está falando especificamente do que aconteceu hoje, que é desse grupo, o Grupo Cora. Certo. Tá? Mas existe outros aqui no Distrito Federal, do empresariado, que está fazendo a mesma coisa. Tá, gente, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Tá? Isso é indignante. Pior ainda é você prometeu que não vai fazer. Não, eu posso fazer lá dentro, que hoje a gente tem muita coisa para falar mesmo, né? Porque a Alberta é da luta também. Além disso, você desmotiva. O empregador, ele está desmotivando o profissional de enfermagem dentro da empresa. Isso é ruim para a população que depende desses atendimentos. Da assistência. Porque você já tem um profissional que já está doente, cansado, eles estão demitindo e deixando o dimensionamento lá embaixo, ou seja, eu estou trabalhando já por 2 ou 3 sem receber piso salarial. Isso é uma vergonha, isso é um desrespeito, isso é imoral, isso é ruim para a população ali da rede privada que vai estar sendo atendido por profissionais cansados. E, além de tudo, desmotivado. Então, isso é muito ruim. O empresário ele tem que pensar um pouquinho, botar a mão na consciência e falar, não, eu vou pagar o piso, porque além de ser lei, eu vou estar motivando o meu empregado a trabalhar. Outra coisa, né? Deus, a gente tem que parar de fazer campanha só para enfermagem também, tá? A campanha tem que ser feita para a sociedade. A sociedade, a população, né, civil em si, ela tem que ser informada da má qualidade de serviço, do serviço que é prestado para eles devido a esse descaso com os funcionários que estão ali dentro. Ninguém vai ter um serviço de qualidade quando você não é valorizado, você não é reconhecido de alguma maneira pela empresa. Tá? Então, você colocar um uniforme bonitinho, branquinho, passadinho, obrigar... As meninas fazem maquiagem e tudo, mas não sabe... Mas não ganha nenhuma maquiagem. Não ganha nem a maquiagem. Não ganha nem uma maquiagem. E não sabe o peso que tá ali nas costas de atender toda a população da rede privada. Tá? Só para que a população saiba, isso aí vai chegar em algumas pessoas, né? Porque todo mundo... Não, e tá falando aqui, o Grupo Cora é uma Anchieta, correto? Anchieta eu costumo dizer... Eu já trabalhei lá, no Anchieta. Eu costumo dizer que o Anchieta é o SUS da rede privada. Sim. Aquilo ali é lotado. Gente, eu trabalhava no pronto-socorro lá, eu quase morri de trabalhar. Outra coisa, boa parte é sustentado pelo SUS, né? Pelos convênios que se tem do mesmo jeito. Agora, assim, outra coisa que é importante também, tá? A gente fala aí da enfermagem surrada, da enfermagem isso e aquilo. Você vê, igual a Josi falou aí, ó, maquiagem, uniforme bonito, porque isso é cobrado. É cobrado e manda o cara voltar para casa. Mas a gente passa pelo constrangimento. E paga R$1.500 por mês. Pelo constrangimento das pessoas ser revistadas na entrada e saída, só os profissionais de enfermagem. Isso é verdade. Agora tem um determinado hospital na região lá de Taguatinga Sul, né, bem renomado, que inclusive deram uma necessaire transparente, que a mulher, se ela tiver menstruada, ela entra com um absorvente, é revistada até aquele absorvente. A marmita está sendo revistada. Então é esse constrangimento que a enfermagem passa o tempo todo. Olha, Alberto, mas isso aí a gente vai ter que... R$1.500. R$1.500 não, vamos corrigir, porque tem uns que estão no salário mínimo e ainda tem os abates dos impostos. Mas esse hospital de Taguatinga, até onde eu sei, está em torno de R$1.500. Esse daí sim, tá? Mas a gente tem um aqui bem próximo aí no Cruzeiro aí, que ele está pagando abaixo disso aí. Certo? Tudo, né? Então, assim, e não é só para técnica, é para enfermeiro. Então, assim, não posso citar, a gente não pode ficar citando nome, mas as regiões a gente pode, foge deles. Mas a gente tem que se indignar mesmo. Essa sua indignação, ela faz parte da nossa história, da nossa luta. Até porque, como eu disse na apresentação, o professor Alberto ele também é ativista, ele também defende a enfermagem. Aliás, se a gente for falar mais aqui, tem mais coisa, muito mais coisa para falar. Porque na época que a gente lançou a marcha pelo piso salarial, que a gente tava brigando não é só por piso, a gente tava brigando por dignidade, valorização, enfim, é um pacote de coisas, né? São várias pautas, não é só o piso. E ele foi atrás do patrocínio para ganhar camiseta. Foi importante citar, né? O Dr. Raul Canal. Pode agradecer ao Dr. Raul Canal, que foi um grande parceiro, né? Não tem nada a ver com a enfermagem, né? Escritório de advocacia, tem várias outras áreas aí, mas nenhuma na área específica da enfermagem. Mas foi a pessoa que abriu portas, patrocinou desde o início, esteve lá, ofereceu apoio jurídico, né? E até hoje. Até hoje ele ajuda. Até hoje, em todos então, assim, os eventos da enfermagem. A associação dele, a Anadem, Pampas do Cerrado, nós somos muito gratos, né, Josi? Claro. A tudo que ele pôde muito fazer. Muito obrigada ao Dr. Raul Canal. Ele, a gente não teria nem o mínimo ali para poder dar para Acho que eu vou chamar o Dr. Raul Canal aqui. Eu acho que ele vem facilmente. Ele vem, ele gosta da enfermagem, ele ajuda muito. Então eu tenho que agradecer ao Dr. Raul Canal e a você, porque ele tinha um canal aberto e a gente ficava com medo de não conseguir as camisetas, né? Porque é muito dispendioso fazer um movimento grande como a Marcha da Enfermagem. São, né?
Eu acho que eu tenho essas camisetas até hoje guardadas. Porque eu tenho vou também. cada uma delas. Tá? Eu vou pra Boné, marcha. camiseta. E deixar um agradecimento também às escolas que foram as apoiadoras, assim, incondicional. Tá? Muito bem Incondicional. lembrado. Então, assim, as escolas inicialmente falaram assim, não tem como colocar isso no calendário letivo, Alberto. Pô, tá pedindo uma coisa que é impossível. Falar, bicho, pelo amor de Deus. E eu vou dizer... Você tá brigando por algo que você vai ganhar Vai por ganhar isso. no futuro. E olha, eu vou fazer um comentário aqui. Se não fosse ele na linha de frente das escolas, a gente não teria os alunos. Porque nós, enquanto sindicato, nós já tentamos fazer outros movimentos em que as escolas não liberavam. Liberavam uma ou outra ali, mas em massa, como ele conseguiu ali. Chegou a quantos alunos? Posso errar se Eu eu acho, explicar? assim, na primeira lá, eu acho que a gente pode colocar que 90% era aluno, né? Ou seja, a primeira marcha, a gente primeira, tinha mais uns 1.200... 2.000 pessoas, 1.800 a 2.000, né? 90%? 90% era aluno. Né? Então, a gente não ia conseguir isso sem o Agora, apoio do professor Alberto. Naquela que foi o auge nosso lá, né? O que foi anunciado, acho que foi 15 mil, não foi? 10 a 15 mil? Não lembra? Foi, aquela lá foi a terceira marcha? Foi. A terceira. Terceira marcha. Na terceira marcha, inclusive, a gente teve aqui faculdades que veio de Lusiânia, teve faculdades que veio do Valparaíso, a gente teve faculdade de Tubiara, que veio pra cá. Faculdade de fora, e foi né? todas elas por esse chamado mesmo, falar assim, cara, o pessoal de Tubiara tá me ligando aqui pra poder vir. Meu Deus do céu. A distância. Ou seja, o próprio dono pagou o ônibus, vieram, né? Então, assim, isso Ou é seja, muito a lição importante. que a gente tira de todo esse movimento, né? Que os profissionais de enfermagem, eles ou não têm tempo, ou não podem, ou estão na tripla jornada, porque eles têm realmente 2, 3 empregos. E eu acrescento né? outra coisa, que a nossa enfermagem futura, ela já está vindo politizada, porque ela participou de todo o movimento, ela estava ativa ali dentro. Perfeito. Verdade. E isso é o que Perfeito. engrandece. Boa mesmo, colocação. que Muito dá, bom. assim, um grande orgulho pra gente, porque é essa mudança que eu estou falando para vocês que a gente precisa dentro das academias. É isso que eles fizeram. Enquanto aqueles que estavam na linha de frente não pôde estar lá, eles assumiram o lugar aqui na manifestação. Inclusive, essa era de uma direito. pergunta Era uma nossa. pergunta que a gente ia fazer. Como estudantes, Como os você enxergava o futuro deles na enfermagem e realmente eles estão vindo politizados. Eu gostaria muito, assim, que Deus me conceder mais muitos anos aí para poder acompanhar, mas eu acho que a enfermagem daqui a 10 anos ela vai dar um salto gigantesco, né? A gente só não pode desistir, né? Não vai desistir, não. Eu acho que Na as pessoas realidade, a gente boas tem que criar, têm que estar- a gente tem E que criar outras substitutos lutas virão, à altura, é verdade. melhores, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, hoje eu acredito que a gente está no caminho certo, porque a gente incomodou muita gente, né? Se você colocar aí de empresariado até da própria profissão, porque tem as chamadas aparições públicas que sempre foram da enfermagem, ou usado o nome da enfermagem, hoje em dia fica aí puto da vida aí com o Alberto, com o Josi, porque são Zé Ninguéms, né? Eu faria tudo de novo. Eu faria, Aliás, aquela segunda marcha que eu tava no trio elétrico e o Alberto me ligou. Lembra, Alberto, disso? Peraí, nós vamos ficar só no blá, blá, ninguém mais quer ficar debaixo do sol, blá, blá. Falei, pode deixar. Peguei o microfone e falei, vamos invadir o Congresso. Doida, né, gente? Varrida. Depois quase que eu fui presa, porque a Major, ela veio conversar comigo e falou assim, mas você combinou comigo que não ia ter arruaça, que ia ser pacífico, que ia ser uma manifestação pacífica. Eu falei, mas foi pacífico. Você estava incitando o pessoal a invadir o Congresso. Isso você sabia que você pode sair daqui presa? Eu falei, sabia, né? Mas tudo vale a pena. A gente queria, era uma resposta do Congresso para aquela lei. Escutou também do chefe da segurança lá do Senado, que a gente ficou parecendo vaca ali com os caras dando a volta na gente até a polícia de choque chegar, se posicionar daquele jeito lá em cima. Mas eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Mas calma, que ainda tem mais lutas pela frente. Tem 30 horas. Tem tanta coisa. Pra você ver o tanto que a gente tá engatinhando, mas foi fundamental, né? Pra gente entrar nessa briga do piso salarial, a gente teve que abrir mão das 30 horas, né? E que talvez seja. Mas a gente não consegue tudo de uma vez, né? Eu achei legal. A gente sangrou, claro, né? Perdendo as 30 horas ali, mas a gente conseguiu algo que não tinha muito tempo. Mas não significa que vai ficar. Eu vou fazer uma pergunta agora, fugindo de tudo pra gente terminar. Bora lá. Vamos lá. Todos têm um lado profissional e um lado pessoal, né? Vamos perguntar pra você agora, quem é o Alberto fora da enfermagem? Meu irmão, aí tu pegou pesado, né? Não sei, eu acho que eu tenho várias faces, né? Ontem eu estava conversando a respeito disso, né? Acho que eu sou uma pessoa que tem muitos amigos e tenho muito orgulho de falar isso, que tem gente que fala assim, amigos você conta no dedo. Eu não tenho mão suficiente para poder contar. Sou muito grato a Deus a isso. Tá? Desde a época de igreja eu tenho muitos amigos e são amigos mesmo até hoje. A minha turma lá que iniciei na segunda série do primário e concluí o terceiro ano do segundo grau com eles juntos.
e foi a mesma turma, a gente tem vínculo até hoje. E assim, eu sinto muito não poder participar da vida de todos, igual eu gostaria, né? Mas a gente sempre se encontra. Mas eu acho que eu sou mais esse cara aí que gosta de estar com as amizades, gosta de sair tomar sua cervejinha, gosta de estar no churrasco. Não tenho tempo, infelizmente. Mas eu gosto, né? Eu devo muito a uma amiga nossa aqui que fica braba comigo. Brava, e ela já tá vezes, brava porque a gente tá demorando aqui. E assim, mas eu acho que eu sou hoje muito pai, principalmente pai. Até 18 de fevereiro de 2022 eu fui muito filho, né? Cumpri muito o meu papel como filho com minha mãe. É isso que eu ia falar, filho também, né, Alberto? Assim, o papel investido, né, que a gente tem na vida, que é a gente cuidar dos pais, eu acho que eu cumpri muito bem ele até o último momento e sou hoje família, não vivo tanto minha família como eu gostaria, porque toda família tem sua parte que a gente briga, claro, né? Que é normal, não tem como, né? é normal Família é todos. família. Eu sou normal igual todo mundo, e o que você... mas assim, a parte que a gente realmente consegue se unir, eu gosto de viver bem ela, né? Então eu vivo bem meu filho, vivo bem meus sobrinhos, a gente faz muita algazarra, vivo bem meus amigos, né? Não como eu gostaria, eu deveria. E hoje, igual o Pablo estava falando assim, eu penso em diminuir um pouco o estudo, né? Porque eu acho que desde quando a gente se entende por gente, a gente estuda muito e a cabeça da gente, a gente está passando, tá ficando velho. Eu pretendo muito tentar curtir um pouco da minha vida ainda. Maravilha. Agora, outra perguntinha. Quais conselhos você daria para os estudantes de enfermagem aí, para eles serem futuros líderes? Porque a gente sabe que tem muitos estudantes. Outras coisas a não ser assistência. Na verdade, a pergunta é o que você dá de conselho para futuros enfermeiros que aspiram esse cargo de liderança. Eu acho que primeiro é ter conhecimento do que você está fazendo, né? Conhecer a tua profissão. Apesar de ser chato, e todo mundo fala, né, que é chato, o código de ética ele tem que ser cumprido na íntegra, eu tenho que ter total conhecimento, né, sobre ele, sobre as entidades, papel de cada uma das entidades, né, a representatividade política que a gente precisa ter e deve ter. Eu acho que primeiro ele tem que estudar, fazer o dever de casa, saber qual é a função de cada um dos locais e começar a se posicionar dentro desses locais, porque não adianta eu achar que estou participando de algo só criticando, né? Então eu tenho que ajudar a construir de alguma maneira, né? Então, para você se ver futuramente um papel importante da enfermagem, o crítico ele morre toda vez que nasce um novo crítico, certo? Agora, aquela pessoa que planeja fazer algo que seja de uma função coletiva e não individual, esse daí ele vai ser eternizado, porque por mais que ele não ganhe uma placa, mas ele ganhou espaço na mente de cada um. Então, isso aí é o que a pessoa precisa estar fazendo. Né? Acho que é o que ele precisa se manter vivo na memória das pessoas de uma forma positiva. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi um prazer ter você aqui. Tem mais alguma pergunta? Eu tava... A gente vai aprendendo, né? Porque assim, eu conheço o Alberto muito antes do conselho, ele aspirar ao conselho. E eu não conhecia esse lado dele, assim, que eu digo de se emocionar, né? E assim, é uma honra para nós. E eu falo assim, o Alberto, eu brinco quando ele liga, é porque o Alberto ele é muito. Quando ele quer resolver um negócio, o negócio é para ontem e ele não aceita. E para você provar uma coisa pro Alberto, você tem que provar por A mais B. Você fala, Alberto, A, B é C. Mas não, é bom porque ele te traz confiança, né? né? E aí eu aprendo muito com ele. Ele sabe que eu falo isso para ele muito, eu aprendo isso muito com ele. Então, assim, é uma honra mesmo. Né? Eu falo que a gente tem que levar o Alberto para a vida nesse sentido, porque a gente aprende muito com ele. A honra é toda minha, Pablo, Jus, Érica, né, de poder fazer parte da vida de vocês, não só como profissional, mas como amigo mesmo, né? Como a gente sempre tá perto ali, porque é aquela coisa, profissionalmente a gente não precisa nem sentir falta do outro, mas pessoalmente a gente sente, né? E isso é bem importante. E o lado humano a gente só pode ser manifestado a partir do momento que a gente toca nele, né? Então, é difícil você ver um lado humano quando você tem que agir extremamente profissional, né? Mas, assim, mexeu em família, eu acho que você mexe em tudo, né? E mexeu em família filho, é a base, pai, né? mãe,
esse alicerce aí, se você não tem ele, você já tem uma tendência a ser desencaminhado. Não, mas eu falo que você se emocionou até quando a gente fala sobre a enfermagem, sobre a luta. Não, e ainda faltou uma pergunta tão Né? importante, que era você compartilhar algum momento marcante da profissão, Da enfermagem. enfermagem. Tem algum momento marcante? Porque quando você fala com o Alberto, ele fala assim, fazer a enfermagem, ele brincava, ele fala que vendia o almoço. Pois é, né? Vendia a janta pra almoçar. Eu acho que o momento mais marcante tem vários, Jus, mas assim, que leva pro lado pessoal, é isso aí que o Pablo fala, né? Trabalhar de segurança em boate, Taguatinga Sul, Pra estudar, né, Alberto? trabalhar a noite toda, Pra pagar a faculdade. e literalmente brigar, né? Que a gente, de segurança em boate, você é pago literalmente para ser um Mas cão de guarda. isso tudo pra pagar a faculdade? Isso para pagar a faculdade, e olhe lá quando dava, né? Porque eu trabalhava à noite de segurança de boate, né? Então trabalhei em várias ali, tomei uma facada ali, né? Tomei tiro ali. Gente, eu não sabia né? disso. Então, assim, Uai, José. então, assim, é bem não complicado. sabia. E aí andava com um terno e gravata dentro de uma mochila que eu tinha que trocar e vestir o branco para poder entrar na faculdade. Então, eu era muito conhecido por dormir dentro da sala, né? E aí, quando eu saía da faculdade, eu tinha que correr lá pro Centro 4 da Samambaia. Quando eu trabalhava à noite, trabalhava à tarde pelo Instituto Candango na farmácia, para poder complementar a mensalidade da faculdade. E, assim, acho que todo mundo tem uma história triste, igual o Elisandro fala, né? Todo mundo tem uma história triste, então a gente não fala isso. Mas isso, para mim, não é história triste. É de superação. Pra mim, é de superação, é de orgulho. É de orgulho. É eu poder ver que não adiantava reclamar lá atrás e ficar de braço cruzado, né? Então, Claro. assim, todo mundo que hoje reclama, tem uma fase difícil, rapaz, Deus tá esperando o melhor momento para poder te dar o melhor. Então, é o que a gente... E eu acho que olhar pra trás e ver onde você chegou, Alberto, é sinal de superação mesmo. Falar, poxa, valeu a pena tudo que eu passei, é uma né? questão de orgulho, né? De toda a sua trajetória linda, maravilhosa, de um ótimo profissional, um ótimo professor. E eu tenho muito orgulho de hoje poder chamar ele de amigo. Né? Não, Que a gente se trata eu assim. falo, ó, né? durante toda a trajetória, quando você precisa assim, eu falo assim, eu preciso de um telefone de um profissional que sabe isso. Ele e o Elisandro são pessoas que, se você Indicam. chegar, ele, não, ó, tem fulano de tal, eu já te mando o contato. Então, assim, eu preciso de um professor de curso pra isso, eu preciso de um enfermeiro que faça. Eles conhecem. Assim, é isso que a profissão ela traz pra gente, tá? Eu sei que tá acabando aqui, né? Já acabou. Já acabou. Acho que a profissão ela trouxe um rol de pessoas muito boas do lado da gente, né? E esse conhecimento de gente que eu jamais esperava, né? Conhecer. Tem as partes ruins, claro, né? Toda profissão tem, né? Ou as pessoas ruins, né? Mas assim, eu acho que ela fortalece a gente dia a dia, porque você passa raiva, eu passo raiva, você passa raiva, mas o que você puder tirar de proveito, esse proveito é realmente... E a são gente muito tem importantes. que saber aproveitar as coisas, o lado bom das coisas. Tem sim. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tem sim. O problema é que a gente enfatiza muito o lado ruim das coisas. Então a gente tem que aprender a tirar o lado bom. Né? Tem lado bom. Toda profissão tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Tem A sim. gente é que enfatiza muito o lado ruim. Apesar que a Eu acho que enfermagem esse realmente... episódio tem que ser dividido em Em dois. dois. Eu acho que a gente pode fazer um outro depois para discutir coisas com pauta. Né? Com a pauta da educação, que eu vim para poder falar algo Mas da da educação, a gente falou mais sobre lutas. A gente entrou muito na educação ainda. Entrou. Na educação de forma sindical, conselho, que eu acho que a gente tem que... Do conselho a gente bater, tinha que mas pegar mais, tá né? tranquilo, depois a gente fala disso. Tá? Agora tem uma perguntinha que é crucial para todo mundo que senta aqui. Na sua concepção, Alberto, como a enfermagem pode mais? Como a enfermagem pode mais? Rapaz, eu acho que é todo esse ponto que a gente bateu aqui. A enfermagem só pode mais a partir do momento que ela se reconhecer em primeiro lugar, né? A enfermagem ela não é auxiliar de médico, ela não é submissa de empresário, ela não é nada. Ela pode ser cada uma dessas etapas ou até mais do que elas. Então a enfermagem pode mais a partir do momento que ela valoriza ela mesma, entendeu? Ela se reconhece na importância que realmente ela tem e é cavando esses espaços. Você Né? disse Então é buscando tudo. esses Muito bom. espaços. Gente, Mas então... uma honra imensa, primeiramente. Eu sei que você já vai despedir, então eu vou falar uma honra imensa mesmo de verdade, tá? Poder estar aqui com vocês. Você não sabe a felicidade que eu tô de estar aqui. Eu pensei que tudo ia dar errado mesmo, igual tava dando no caminho pra vir pra cá. Mas, falei, velho, não é possível. Vou chegar. Falei assim, daqui a pouco eles me ligam. A honra é toda nossa, né, Pablo? Ter você aqui pra gente foi um momento de Antes de aprendizado. mais tudo, gente, por favor, siga a gente nas redes sociais. A gente sempre Passa esquece. o seu Instagram, Alberto, por Meu favor. professor
Alberto César, né? Professor underline, Alberto underline, César. Vai achar lá. Segue lá o professor Alberto. Curta, compartilhe no YouTube. Eu até aquele sininho, gente. Aquele sininho é tão bom, né? Porque Já ele se vai mostrar inscreveram, pra gente? você o Se próximo inscreva lá. episódio. Isso. Tá? Ativa as notificações. Nós estamos aqui. É pra vocês. Tá? Acorda, enfermagem. Bora lá, bora lá. Assina lá Assina lá, não. Faça sua inscrição. Não. Se inscreva no nosso canal. Lá no Instagram YouTube. Tá aumentando, viu? Tá, Pablo? Estamos ficando famosos. Olha, gente, ele falou que lá no Pode Mais, ó. Lá no CBCenf, algumas pessoas se me identificaram. reconheceram. Toma. Toma. Acorda, minha gente. Professor Alberto, foi um prazer. Meu amigo, professor Alberto não. Alberto. Eu chamava ele de professor Alberto. Hoje em dia é Alberto e pronto, né? Não? E pronto, é isso aí. Mas com todo respeito, lógico. Um amigo que a gente quer sempre ter por perto. Sim. Sempre. Porque é aquela pessoa que traz confiança, com certeza né? vai voltar, né? Com certeza. Não sei, né? Depende porque tem uma fila também pra vir aqui. Tem muita gente pedindo pra vir de verdade. Você, né? você que tá colocando lá, a gente vai chamar você. Tá? Tem alguns técnicos de enfermagem também que trabalham na rede privada e querem vir aqui. Eu vou honrá-los. Eu acho que faz parte também. Mas muito obrigada. A honra foi toda nossa. Foi. Ter você aqui, como eu tava dizendo, ele toda hora tá parecendo o Faustão, que ele me corta. Mas foi um momento de aprendizado. Tô brincando. Pra ver se a gente se encerra logo, que a Josi, ela emocionou hoje. Muito obrigada. Obrigado, Foi um prazer. De verdade, foi um momento de aprendizado. A gente sempre se encontra por aí, mas a gente nunca tinha sentado pra conversar, saber da sua vida um pouquinho. A gente sempre fala muito sobre a enfermagem, sobre a política, nada diferente daqui, lógico, né? Mas hoje eu descobri algo que eu não sabia, que você tinha levado uma facada, por exemplo. Sim. Eu não sabia disso. Tá bem? Né? Isso é muito bom. Então, foi um prazer trazer você, passar todo o seu conhecimento para as pessoas, para os estudantes, para os profissionais que já trabalham, essa força, essa garra, essa responsabilidade, né? Esse enfermeiro de peso que você é e que é muito importante para nós da comunidade de enfermagem. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, Josi. Obrigado, Pablo. Né? Obrigado a cada um de vocês que Obrigada vai a vocês. assistir aí. E, assim, a honra é toda minha. Né? E estar ao lado de uma pessoa que batalha tanto pela enfermagem, que também inspira bastante as pessoas a estar fazendo parte dessa luta, dessa briga. Você, como outras pessoas, né? Amigas, me incentiva cada dia mais a permanecer brigão. O ativista é chamado de brigão, né? Então, para permanecer brigão e lutar pelas causas dessa profissão que eu acho que não só para mim, mas como para você também, devemos tudo que temos hoje. Isso é muito recíproco, tá? Porque ele também inspira muito. Eu realmente admiro demais o trabalho do Alberto e a responsabilidade. Eu sempre falo que um adjetivo que eu dou pra ele assim, é responsabilidade. Eu vejo muita responsabilidade de tudo que ele faz, por isso que eu confio muito no trabalho dele, ele como professor, ele como amigo, ele como vice-presidente do conselho, que representa toda a enfermagem ali dentro do Conselho Regional de Enfermagem. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Não deixem de compartilhar, não deixem de se inscrever no nosso canal e não deixem de assistir. Porque tá muito legal o bate-papo de hoje. Compartilhem, gente. Tchau, tchau.